A série Shogun, adaptação do clássico livro de James Clavell, tem sido um sucesso desde o seu lançamento. A história foca nos acontecimentos envolvendo o grande daimyo Yoshi Toranaga e sua guerra pelo shogunato no Japão feudal. Mas o personagem principal de verdade nessa história é John Blackthorne, o navegador inglês que chega à conturbada Terra do Sol Nascente em meio a um conflito histórico e desequilibra a balança de poder para uma guerra iminente. E quem tá ligado aqui no canal sabe que a gente tá acompanhando episódio a episódio de Shogun. Eu sou apaixonado nessa obra, no livro, sou fã de carteirinha do James Clavell, tenho toda a bibliografia dele aqui. Esperei muitos anos para assistir uma nova versão dessa série que, né, já existe uma outra lá dos anos 80 e agora é muito legal ver que está fazendo um baita sucesso, mais gente está conhecendo dessa história. Mas nesse vídeo aqui eu quero contar para vocês a verdadeira história do Blackthorne, né, o nosso Anjin-san, o piloto inglês que se tornou samurai. Então vamos lá. Originalmente, John Blackthorne foi inspirado no navegador William Adams, que também seria o primeiro inglês a pisar em terras japonesas ainda no século XVI. E apesar de navegar pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, ele nasceu em 1564 na cidade de Gillingham, em Kent, na Inglaterra. E como o Shogun é focado num momento histórico real, né, do Japão feudal ali, um pouquinho antes da batalha decisiva de Sekigahara, que vai culminar na fundação do shogunato Tokugawa, que vai durar mais de 200 anos, né? Para entender os fatores que levaram o nosso William Adams a aportar ali nas terras japonesas nesse período, é muito importante ter em mente dois conceitos históricos fundamentais, tá? Um deles são os períodos das grandes navegações ali, de quase uma hegemonia dos reinos ibéricos nesse período, e o outro é a reforma protestante, que dividiu a fé cristã em duas. As grandes navegações foram deslocamentos, expansões e conquistas oceânicas realizadas ao longo do século XV, que permitiram a exploração do Oceano Atlântico e, posteriormente, cruzando também o Oceano Pacífico, chegando a muitas regiões da Ásia. E quem é que mandava nesse rolê todo, né? A gente aprendeu isso no colégio, por mais que você não esteja lembrado ali, mas se você provavelmente passou por isso, você deve lembrar ali direitinho de quando o seu professor de história falou sobre o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo, né, o mundo conhecido até aquele momento, em dois, que foi um tratado feito entre Espanha e Portugal, com a bênção do Papa, né, que dava ali a autorização para que essas duas nações fizessem essa divisão ali numa linha imaginária no mapa mundial que se tinha conhecimento, e elas a partir dali explorariam as terras desconhecidas. E é claro que outras nações da época não iam ficar de fora, né? A França, a Inglaterra e principalmente a Holanda também estavam movimentando ali suas forças navais para participar, né, desse modelo de expansão, saindo do velho mundo, alcançando ali o que posteriormente, né, seria o continente americano, chegando até regiões da Ásia, as famosas Índias ali. Então a gente tinha realmente um deslocamento grande dos europeus para diversas partes do mundo, se tendo sempre em mente de que os portugueses e os espanhóis estavam muito à frente, tinham mais poder, tinham mais navios e tinham a força da igreja por trás deles. Por isso que quando o John Blackthorne, né, o nosso William Adams, ali quando ele chega no Japão, você já tem ali constituído uma base de padres, né, padres jesuítas ali portugueses. Eles já estão ali mais ou menos, pelo menos uns 30, 40 anos, que é o período quando os portugueses chegaram muito à frente do que qualquer outro povo europeu naquele lugar. E se você está assistindo a série, você deve lembrar que quando o John Blackthorne chega no Japão, né, no caso ali, tendo sempre em mente o nosso William Adams, já haviam igrejas estabelecidas, né, a fé cristã, né, a fé católica principalmente, já estava bem difundida ali. Haviam algumas igrejas, alguns grandes daimyos já eram cristãos, então as coisas já estavam muito bem encaminhadas, tanto é que os padres faziam parte não somente desse movimento religioso, né, desse movimento catequizante dos jesuítas, mas também participavam da política e da economia local, né? Vocês devem lembrar que na série é citada a questão do navio negro, né? O John Blackthorne que ia atrás do navio negro ali. Por quê?
porque apenas os portugueses tinham uma autorização, dos japoneses mesmo, de negociar a seda e outros produtos ali, outras especiarias com os chineses, né? Já que o Japão já havia tentado ali algum movimento de invasão, de expansão para a China, né? Havia um racha entre as duas nações, então ficou a cargo dos portugueses fazer essa intermediação, já que era interessante para os japoneses, para os chineses, né, receber a prata dos japoneses, e os japoneses queriam a seda, a porcelana e tudo que os chineses estavam dispostos a vender. E claro, também temos de levar em consideração a Reforma Protestante, um movimento que iniciou-se por meio de Martinho Lutero, um monge alemão que não concordava com as práticas da Igreja Católica no começo do século XVI. Suas teses acabariam dividindo a fé cristã entre católicos e protestantes, gerando muitos conflitos dentro e fora da Igreja. E é aqui, né, que entra o papel do nosso William Adams, que era um protestante, né? Apesar de ele estar navegando pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, ele é, por nascença, um inglês, né, já nascendo ali e sendo doutrinado dentro da parte protestante, né, pós-divisão ali feita por Martinho Lutero. Então isso explica por que os padres odeiam tanto o John Blackthorne na série, né? Eu gravo os vídeos aqui e ainda eu vejo que algumas pessoas ficam um pouco confusas, e é normal, né? As pessoas não entenderem exatamente, tipo, mas por quê? Ele também é cristão, né? Mas realmente, gente, havia um ódio muito fundamentado, não só pela parte religiosa em si, né, pela parte da crença ali, dos dogmas religiosos, mas também envolvendo essa disputa por território e político que nós já citamos aqui. E eu dei essa volta inteira para que vocês entendam que são coisas relevantes na história do William Adams, porque antes de chegar no Japão, ele fazia parte desse movimento de expansão, né, de outros povos ali europeus, que não apenas Portugal e Espanha, para alcançar novas terras. A princípio, quando ele sai da Holanda com uma frota, a ideia era chegar até o continente americano. E se algo desse errado, ele deveria seguir em direção ao Japão, já que ele tinha ali as cartas náuticas, né, que mais ou menos orientavam. Vamos ter uma noção aqui que não era nada 100% concreto. Inclusive poderiam ser informações falsas, vendidas ali por portugueses e espanhóis para enganar os holandeses, os ingleses, né, os franceses, enfim, qualquer pessoa que a princípio quisesse entrar nessa competição por espaço. E ele era um cara realmente diferenciado em alto mar. Antes de se tornar um piloto marítimo, o jovem William Adams trabalhou desde os 12 anos como aprendiz do mestre de construção de embarcações Nicholas Diggins. Além de construir barcos, Adams aprendeu com seu mestre a navegar em mar aberto, ler as estrelas e ainda absorveu conhecimentos de matemática. Isso fez com que ele posteriormente ingressasse na Marinha Real Britânica, onde serviu sob o comando de Sir Francis Drake, o primeiro capitão a circunnavegar a Terra em 1580 e, eventualmente, tornou-se piloto da Companhia do Marrocos. Ou seja, o cara não estava de bobeira, né? Como eu falei, ele era realmente diferenciado. Além de um ótimo navegador, né? Ele tinha ali muitas noções de construção de barcos, né? Ele conseguia se orientar usando as estrelas, o que também dava a ele conhecimentos de física, de matemática. Então, além de meter a mão na massa mesmo ali, de estar em um navio, conduzir a coisa toda, né, participar das estratégias bélicas ali, das disputas, dos conflitos, né, ali das batalhas náuticas, o cara também era quase um cientista, né? Quase um erudito assim, de tanto conhecimento que ele havia acumulado com ótimos mestres. Já em 1588, aos 24 anos, como membro da Marinha Inglesa, o rapaz participou de sua primeira guerra em uma batalha contra a Armada Espanhola. Ele comandou um navio de provisões no auxílio às embarcações que combatiam a frota espanhola e buscava derrubar a rainha Elizabeth I. Então é nesse período ali de 10 anos, né, onde até 1588 ele consegue reunir fama, dinheiro e influência suficiente para montar uma frota, né, que vai deixar lá a Holanda, né, ele passa a trabalhar já para a Companhia das Índias Orientais na Holanda, e é de lá que ele vai sair nesse plano
que eu citei de passar pelo continente americano e depois indo diretamente ao Japão. E assim, é aquele tipo de coisa, né? Tudo pode dar errado, lembrando que as viagens marítimas levavam meses, né? Você estava sujeito a qualquer coisa, desde ataque pirata até uma tempestade, você sair da rota que você estava e parar no meio do oceano, morrendo de fome, de frio, de sede. As coisas realmente poderiam sair do controle e elas saíram. E aí, só para vocês terem uma ideia, toda essa jornada durou 19 meses em alto mar. Ele havia saído da Holanda com 5 navios na sua frota e apenas o dele consegue chegar ao Japão no ano de 1600. E da sua tripulação de 100 homens, apenas 23 desembarcaram com vida. E na série a gente vê como ele realmente chega debilitado, né? Se você for lá no primeiro episódio de Shogun, você vê como que o John Blackthorne ali, os companheiros dele chegam sujos, machucados, né? Você vê que o próprio capitão do navio morre, então o John Blackthorne como piloto, né, como navegador, assume ali o comando dentro da hierarquia. Os caras estão cheios de piolhos. Isso é uma coisa que é melhor narrada até no livro original, né? Fala sobre o escorbuto, que é aquela doença que dá pela falta de ingestão de vitaminas, onde as gengivas começam tipo a murchar, né? Os dentes começam a cair, as unhas começam a quebrar, uma coisa terrível. Inclusive, eu vou deixar aqui uma recomendação da série Sem Limites, é uma série de 2022 com Rodrigo Santoro, onde ele interpreta ali o Fernão de Magalhães, que é o cara que vai descobrir o Estreito de Magalhães, né? Justamente ligando ali uma passagem que liga o Oceano Atlântico, passando ali por dentro do continente americano para alcançar o Oceano Pacífico. Uma série muito boa, ela está disponível na Amazon Prime Video. Se você gosta dessa coisa das grandes navegações, essa pegada histórica, vai lá, assiste Sem Limite, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai entender mais do que era o perrengue que esses caras passavam em alto mar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a história do nosso William Adams, que a chegada dele, que a gente assiste lá no primeiro episódio, é mais ou menos aquilo ali mesmo que aconteceu. Quando ele chega ali no Japão já quase morto, ele é até bem recebido ali pelos aldeões, né? Ele como um náufrago, as pessoas inclusive estavam bem curiosas ali, né? O que eram aqueles homens diferentes dos padres que a gente conhece, né? Loiros ali, olhos azuis, a pele muito branca. Ele até foi tratado ali com um pouco de gentileza, até que chegam alguns samurais com um padre, e aí, meu amigo, ele é espancado, vai ser preso, enfim, ele só não morre pela intercessão de ninguém mais, ninguém menos de Ieyasu Tokugawa, que na série, né, é ali a adaptação do nosso Toranaga, ele que enxerga naquele homem, ali, naquela pessoa diferente dos pares portugueses que eles já conheciam, alguém muito interessante, fica muito curioso, e só por causa disso o William Adams não acabou perdendo a cabeça. E assim como acontece na série, também na vida real, o Tokugawa, né, o Toranaga, ele arruma ali um tradutor e começa a explorar todo o conhecimento do William Adams e percebe que o cara realmente sabe muito, né? Ele apresenta ali o mapa do mundo, inclusive tem essa cena na série quando eles estão conversando ali num jardim, né, que o Anjin-san desenha no chão para o Toranaga o que ele conhece do mundo. E os japoneses ficam espantados, tipo, como assim, né? Como assim não existe só o Japão e Portugal? Então, ele quer aprender mais, ele começa a apresentar todos aqueles conhecimentos matemáticos que a gente citou aqui, né? Que os padres também sabiam, né? Nós temos ali os escribas, né? Os padres copistas, né? Os monges copistas que guardavam todo o conhecimento ali, que faziam os dicionários, as enciclopédias. Então, isso era o conhecimento era muito guardado pelos padres, né? E diretamente ficava em posse da igreja. E ali o Tokugawa viu uma oportunidade de conseguir aquele conhecimento de uma outra forma. E ele acabou realmente protegendo, né? Ele transformou o William Adams no seu protegido para absorver o máximo de conhecimento que ele pudesse. Diferente do que acontece na série, ele também não ficou tão isolado, não. Ele ainda podia escrever algumas cartas, ele se comunicava com a esposa, porque assim como é dito na série, quando o Anjin-san está conversando com a Mariko, né, que ele fala que ele deixou uma esposa lá na Inglaterra,
Pois é, o William Adams também era casado, ele conseguiu escrever ainda algumas cartas, mas ele foi ficando cada vez mais atarefado ali. O Ieyasu Tokugawa acabou dando para ele uma espécie de posto ali para ele começar a ensinar os seus próprios marinheiros, né, os seus próprios marujos ali a construir pequenas embarcações, né, algumas técnicas de navegação. Então ele começou a entrar cada vez mais dentro da sociedade japonesa. E foi então que, após muito estudo, ele finalmente aprende a falar japonês e substitui o padre português João Rodrigues como intérprete oficial e conselheiro do agora shogun Ieyasu Tokugawa. E é então que ele recebe sim o seu título de Jikatatori Hatamoto, que é o que a gente vê na série, né? Quando o Blackthorn consegue ali a sua conquista, consegue ajudar o Toranaga a fugir de Osaka, ele é presenteado ali com o título de Hatamoto, e é o que acontece na história real, né? Não daquele jeitinho, mas também o Tokugawa acaba transformando o William Adams em Hatamoto, ali um conselheiro, né? Um membro importante do seu clero, digamos assim. Só que isso também dá a ele o título de samurai, né? Transforma ele em um samurai. Ele acaba entrando para dentro dessa casta quando ele recebe esse título, e ele acaba sendo rebatizado. Ele não será mais chamado de William Adams, e agora ele passa a ser chamado de Anjin Miura, né, que seria algo como o navegador de Miura, o marujo de Miura, né, que é a praia onde ele aporta quando ele chega no Japão. Adams foi responsável por escrever cartas em nome de Tokugawa e também pelo fortalecimento das relações comerciais entre o Japão e países estrangeiros como Inglaterra e Holanda. Durante esse período, ele se casou com Oyuki, filha adotiva do oficial Magomi Kageyu, com quem teve 2 filhos, Joseph e Susanna Adams. E é aqui que a gente começa a ver também uma outra importância muito grande da figura do William Adams dentro da política do Japão feudal, porque ele não só começa a dar outros conhecimentos ali para o Shogun, né, para o Tokugawa, como ele também agora, né, ele está aumentando os laços comerciais. Vocês lembram que a gente começou o vídeo falando aqui dessa hegemonia, né, quase ali uma espécie de protecionismo que os portugueses tinham para fazer negociações do Japão, né, com outros países, enfim, né, com o próprio Reino Ibérico lá de Portugal, Espanha e também a China. E agora não, através do William Adams, o Shogun começou a ter contato com outras nações, ali, como a própria Inglaterra, a Holanda, né? Isso logicamente incomodou os portugueses, mas afinal de contas, o que eles poderiam fazer, já que, né, o pai estava sentado do lado do Shogun ali, então só adiantava chorar mesmo. E essa parceria, que foi muito benéfica tanto para o Shogun como para o William Adams, durou ali até 1616, com o falecimento de Ieyasu Tokugawa. O William Adams ainda viveu mais alguns aninhos, ele faleceu em 1620, 4 anos depois, aos 55 anos de idade, depois de ficar ali muito velho, doente, né, acabou falecendo. O que para a época, ele durou até muito, tá? Se você pegar ali as estatísticas, principalmente para essa galera que vivia no mar, né, sei lá, os caras morriam com 20, 25 anos, para ele ter durado até os 55, com todo luxo, conforto e riquezas, para ele foi realmente o ápice da vida que ele poderia esperar. Ele foi sepultado na cidade de Nagasaki, próximo ao memorial local em homenagem a São Francisco Xavier. Em seu testamento, Adams, o primeiro inglês a se tornar um samurai, pediu que seus bens fossem divididos igualmente entre suas famílias na Inglaterra e no Japão. Ainda hoje existe um memorial em homenagem a Miura Anjin e sua esposa no templo Jodoji, na cidade japonesa de Yokosuka. E essa, meus amigos, é a verdadeira história de William Adams, o nosso John Blackthorne, o nosso Anjin-san, que a gente vê na série Shogun. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo de curiosidade, né? Eu havia prometido aqui trazer outros conteúdos extras envolvendo a série, não somente a nossa análise episódio a episódio, como eu estou fazendo até aqui. Lembrando que nós temos um outro vídeo também fora, né, a análise dos episódios, onde eu conto a história do James Clavell, que é o cara que escreveu essa história toda, que adaptou esses fatos históricos nesse romance maravilhoso, na saga
gloriosa do Japão, que é Shogun e outras histórias, né? Todos esses vídeos você encontra aí na nossa playlist de Shogun no canal. Vai lá, né? Acessa ali a parte de playlist, vai ter lá de Shogun, você vai encontrar as análises dos episódios e os vídeos de curiosidade aqui e outros conteúdos também. É isso, gente. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. Deixa nos comentários aí se você quer mais desses vídeos de curiosidade, dessas análises, né? Dessas coisas mais históricas, assim, que eu adoro, amo falar sobre isso. Se você gosta também, deixa aí nos comentários. Se você estiver acompanhando o Shogun e estiver gostando também, comenta aí que eu quero saber. Aqui nesse canal não enjoamos jamais de falar sobre isso. Dê o seu like ou dislike, o que você preferir. E por favor, se inscreve no canal, que nos ajuda, cara, e nos incentiva bastante. Tá bom? Agradecer mais uma vez o carinho de todo mundo que está acompanhando a série até aqui com a gente. E fica aí esse conhecimento para quem chegar depois também. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!